Graça e paz, povo de Deus. Quem vos sauda nesta noite, quem vos cumprimenta é seu irmão em Cristo, Pastor Francis. Igreja do Senhor, vocês que estão inscritos aí na plataforma, aí no meu canal do YouTube, esse canal é exclusivo somente para ensino da palavra. Lá no livro de 2 Pedro, seu capítulo 3, versículo 18, a Bíblia vai dizer o quê? Antes, crescer na graça e no conhecimento. A gente tem que a cada dia crescer na graça e no conhecimento. Hoje eu estava conversando, uma pessoa que faz parte do meu canal, que se inscreveu aí, um dos inscritos, perguntou para mim e eu vou responder a pergunta dessa pessoa. Deixa aí embaixo o seu nome, deixa aí embaixo a sua pergunta, que conforme a sua pergunta nós vamos trazer a pergunta do que você perguntou sobre a Bíblia e a gente responde pela misericórdia de Deus. É Deus que é grande, não sou eu, tá? Eu não fiz esse canal também para se aparecer. Aqui eu tenho que desaparecer, quem aparece aqui é Jesus, amém? Tanto que quem dá o crescimento é Ele, não sou eu. Mas Deus sabe a intenção do meu coração de semear a semente aos corações que necessitam da palavra de Deus, amém? Eu poderia também aqui colocar um logomotivo da igreja que eu congrego, mas a maior do que tudo, acima de tudo, é Jesus. Placa de igreja, na verdade, é só uma referência, né? Maior que a placa é a palavra e o nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Não importa qual igreja, a denominação que você congrega ou faz parte, importante que nós somos membro do corpo de Cristo, amém? Vamos estar abrangendo um estudo muito importante que se encontra aqui, uma das epístolas de Paulo, né? Paulo escreveu 13 epístolas da Bíblia Sagrada, do Novo Testamento. Ele escreveu aproximadamente 70%, né? Que o Novo Testamento tem 27 livros, 7.959 versículos e 260 capítulos. E o Antigo tem 39 livros, 23.214 versículos, 929 capítulos. Então, total, a Bíblia Sagrada ela tem 31.173 versículos com 1.189 capítulos, fazendo a separação, 39 livros do Antigo Testamento e 27 do Novo. O nome do nosso Deus é mencionado 8.000 vezes na Bíblia, só em 2 livros da Bíblia que o nome de Deus não é mencionado, o livro de Cantares de Salomão e o livro de Esther, amém? Vamos estar meditando aqui, livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1 em diante. Diz assim: meus irmãos, acerca dos últimos tempos e época, porém não necessita que vos escreva, pois vós mesmos sabeis muito bem, o dia do Senhor virá como ladrão de noite, e quando andar dizendo paz, paz, em segurança, então sobrevirá a repentina destruição da dores do parto. Aquela que está grávida de modo nenhum escapará. Vós, porém, irmãos, não está em treva, para que esse dia vos surpreenda, como faz um ladrão. Todos sois filhos da luz e filhos do dia, e não somos da noite e nem das trevas. Não durmamos, pois como demais, mas vigiamos e sejamos sóbrios. O que a Bíblia quer dizer com isso? É aquilo que eu disse. A Bíblia Sagrada, igreja, em texto em foco, livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1 em diante, vai relatar sobre o quê? Eu sempre falo que a Bíblia Sagrada, ela tem 2 pontos. Um ponto de partida e um ponto de chegada. Qual é o ponto de partida? É quando você lê o texto. E o ponto de chegada é quando você entende que o texto está relatando. O que é esse texto em foco? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 1 em diante. Está falando o quê? Aqui está se referindo um despertamento a qual Deus está mandando para a sua igreja. Qual é a igreja? Não é a denominação, a igreja somos nós. Nós somos a igreja de Cristo, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Por que Deus está trazendo essa mensagem de despertamento da sua vinda? Que vai acontecer o arrebatamento da igreja, para que a gente não venha a ser pegado no momento caótico. O que significa a palavra caótica? A palavra caótica significa desordenada e confusa.
Não tem como uma pessoa que está confusa e desordenada, se Jesus vinha arrebatar a sua igreja, e a pessoa conseguir pedir perdão e aceitar Jesus. Hoje mesmo uma inscrita fez essa pergunta para mim no meu canal, eu vou responder dentro da Bíblia para ela. Só não haveria salvação, só não haverá salvação para uma pessoa quando a pessoa morre. Mesmo no momento de calamidade, no momento de dificuldade que a pessoa ali se encontra, vamos dar um exemplo aqui no leito do hospital. Se ela confessar o Senhor Jesus com a sua boca, Jesus salva ela. Agora, se a pessoa vier perguntar para mim se haverá salvação após a morte, eu já relato que não. Porque a própria Bíblia Sagrada, a própria Bíblia, ela nos relata no livro de Jó, capítulo 7, está escrito isso e o versículo é 9, que aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir sobre ela. Quer dizer o quê? Que morreu já era. E eu vou mais longe ainda, no livro de Eclesiastes, capítulo 9 de Eclesiastes, versículo 4, vai dizer o que lá? Capítulo 9, verso 4 do livro de Eclesiastes. Que quando há fôlego de vida, ainda há esperança. Quer dizer o quê? Que quando a pessoa ainda tem fôlego de vida, ela tem tantos por cento, não posso aqui falar o tanto por cento, dela ser salva. Porque quem conhece o coração da pessoa é Jesus. Igual uma pessoa, vamos dar um exemplo, se a pessoa não confessar alto, não tem que confessar alto, então se uma pessoa que é muda, se ela em pensamento ela confessar o Senhor Jesus e aceitar Jesus, ela é salva. Entendeu, Igreja do Senhor? Vai deixando seus comentários aí embaixo, clica, ativa o sininho, aqueles que não se inscreveram, dá um like, vai compartilhando com seus amigos. Esse canal também ele é de perguntas e respostas da Bíblia. O interessante, quando a gente olha nesse texto em foco, muitas pessoas trazem uma interpretação totalmente ao contrário. Porque quando Deus está falando dentro desse texto aqui, na mesma hora que Ele está despertando nós, aqui também Ele está falando do ímpio. Por quê? Porque quem está nas trevas não é a igreja ela foi resgatada, ela está na luz, quem está nas trevas é o ímpio. E Deus quer que a gente não seja pego da mesma forma. Aquelas pessoas que se desviaram, você que se estiver ouvindo agora, estiver nessa plataforma do YouTube assistindo aí meu canal, volta quanto é tempo. Volta, ovelha, quanto é tempo para o seu pastor, que é o Senhor Jesus Cristo. Volta para Ele escrever seu nome novamente no livro da vida. Quem sabia, eu vou deixar uma coisa bem clara aqui e vou mostrar dentro da Bíblia, que quando a pessoa ela aceita Jesus, o nome dela é escrito no livro da vida. Mas quando ela se desvia do caminho do Senhor, para quem não sabe, o nome dela é apagado do livro da vida. Quer ver onde que está escrito isso dentro da Bíblia? Salmo de número 69, seu versículo é 28. O que vai dizer lá? Que quando Judas ele se desvencilhou e ali pecou, traiu o nosso Senhor Jesus Cristo, porque tem dois Judas na Bíblia. Tem o Judas, irmão de Jesus, que escreveu a epístola, e tem o Judas, discípulo. Tem dois discípulos na Bíblia. Tem dois Judas na Bíblia, o Judas, irmão de Jesus, e o Judas, discípulo. João também. João, primo de Jesus, e João, o evangelista, chamado o apóstolo do amor. As pessoas têm que entender. Quando a gente olha, é muito interessante isso que eu vou dizer aqui agora, Salmo de número 69, versículo 28, o que a Bíblia vai dizer lá? Que quando uma pessoa se desvia, o nome dela é riscado do livro da vida. E para voltar a ter escrito novamente no livro da vida o nome da pessoa, a pessoa tem que confessar e voltar para Jesus quanto é tempo. Amém, igreja? Espero que você tenha compreendido. Quando Deus está falando nesse texto, capítulo 5, Ele está despertando nós, mas essa mensagem apropriadamente, claro que a mensagem da palavra de Deus é para todos, mas Deus está falando aqui mais com as pessoas que estão lá fora do caminho do Senhor, porque a igreja não está em treva. A igreja está na luz, que somos nós. Nós somos a luz de Cristo. Somos a luz de Cristo. Jesus é a luz do mundo. Jesus é o que clareia tudo, clareia todo mundo. Amém? Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Amém? Ativa o sininho aí para inscrever no meu canal. Dá um like, compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Depende de vocês, inscrito. O tema que vocês querem que a gente aborde, que eu fale, vocês têm que deixar aí no comentário. Sobre o que você quer saber da Bíblia, e o pastor Francis responde, amém? Quem vos despede nesta noite é seu irmão em Cristo, pastor Francis. Deus abençoe a todos,
no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.